Olá pessoal, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live aqui da Clínica Otorrinos. Hoje nós estamos trazendo aqui de novo um convidado muito ilustre. Vou já apresentar novamente aqui nosso convidado, né? Vitor, você está ouvindo meu áudio aí tranquilo? Legal? Perfeitamente. Joia, legal. Bom, então, pessoal, essa live de hoje a gente vai ter como tema o zumbido. Então, se você conhece alguém que tem zumbido, que sofre, que incomoda muito aí no dia a dia, encaminha essa live, esse momento aqui que a gente vai conversar, a gente vai trazer muitas discussões bem interessantes para quem tem esse problema, tá certo? Eu sou João Paulo Bastos, sou médico otorrinolaringologista aqui da Clínica Otorrinos, tá certo? A gente está com firme propósito de fazer lives aqui quinzenais, inclusive a gente vai tentar trazer aí algumas lives muito boas aí para dezembro também manter o nível dessa live de hoje, tá certo? Bom, o tema da live hoje é zumbido, gente. Zumbido é uma doença que acomete cerca de 740 milhões de pessoas no mundo. Então, é uma doença de prevalência considerável e é uma doença que traz um desconforto muito grande para quem tem esse problema, tá? E para falar desse tema, a gente convidou aqui o nosso amigo, o mestre Vitor Gondim, que é médico aqui otorrino, da Clínica Otorrinos, professor da Unicristos, né? E que foi recorde de audiência aí na primeira live dele, né? Mestre Vitor, muito obrigado pela sua presença. Seja bem-vindo novamente. Boa noite, muito obrigado primeiramente pelo convite. Além de ser uma satisfação estar aqui com vocês, é uma honra acima de tudo e uma grande responsabilidade. Então, eu espero estar à altura de um público que eu sei que é tão seletivo e criterioso. Tenho certeza que você está. Então, vamos começar aqui, Vitor, conversando sobre o que é esse zumbido, né? O que é zumbido? Explica pra gente. Zumbido, acima de tudo, ele não é uma doença, ele é um sintoma. O que é que eu quero dizer com isso? Da mesma forma que uma pessoa que tem faringite, por exemplo, ela pode ter dor, ou uma pessoa que tem um problema no joelho, ela pode ter dor. Da mesma forma que uma pessoa com a gastroenterite pode ter diarreia, uma pessoa com determinadas condições pode ter como uma das manifestações o zumbido. E aí entra uma variedade de causas. Por isso que é muito difícil, a partir de um determinado sintoma, a gente estabelecer, só com essa informação, um diagnóstico. Sempre é importante, perante todo o quadro, a gente passar por uma avaliação pormenorizada, com a anamnese, que são as perguntas que a gente faz ao paciente, e um exame físico, e, se necessário, pedir os exames complementares mais adequados para o caso. Acabei fugindo um pouco da pergunta, mas conceitualmente o zumbido é a percepção de som, de sensação auditiva na ausência de estímulos. Então, esse conceitualmente é o zumbido. Alguns pacientes vão referir isso de várias formas. Vão ter pacientes que vão dizer que tem um zumbido que parece uma campainha, outros vão ter um zumbido que vão referir como uma sensação de uma panela de pressão, um apito, uma pulsação. Cada um desses subtipos com suas mais variadas causas. Existe algum desses que seja mais comum, Vitor? Você falou aí do apito, do chiado, né? Parece algo pulsátil, né? Algo que está pulsando dentro do ouvido. Existe algum que seja mais comum? Normalmente eu divido os zumbidos em dois grupos. O grupo dos zumbidos de padrão contínuo e o grupo de padrão pulsátil. Desses, o de padrão contínuo é mais comum. Os pacientes normalmente, na minha estatística pessoal, isso varia muito de pessoa para pessoa, eles referem muito como um apito ou uma campainha, mas essas estatísticas elas são bem variáveis de acordo com a literatura médica. Ótimo. Já chegou aqui a O que primeira não é pergunta, Vitor? Fiquem à vontade para mandar as perguntas, pessoal. Aqui é muito legal essa interação que a gente tem, fica muito dinâmico.
Pode ter relação, por exemplo, com dor de ouvido, a pessoa ter dor de ouvido e ter zumbido. Sim, existem algumas condições que o zumbido ele se apresenta em conjunto com dor de ouvido, que como termo técnico a gente chama de otalgia. Auge de dor, né? Otalgia, daí vem esse nome. Um exemplo muito clássico: paciente que tem zumbido e dor no ouvido, principalmente ao mastigar. O nome dessa condição é a DTM, disfunção temporomandibular, que algumas pessoas chamam popularmente de ATM. ATM é o nome da articulação. Então, essa é uma causa de zumbido e a gente faz normalmente um tratamento multidisciplinar com o dentista, que é uma coisa que tem que ser avaliada. Existem também os zumbidos de causas infecciosas. O paciente entrou com um quadro de otite, evoluiu com aquela dor de ouvido muito importante da otite, e a própria bactéria, ou a resposta inflamatória que a gente desenvolve para combater aquela infecção, espécie de aspas, fogo amigo, ele termina lesionando a via responsável pela audição, seja de uma forma temporária ou de uma forma definitiva. Então, esses são os dois grandes protótipos que a gente tem de quadros infecciosos, de quadros dolorosos que se manifestam com zumbido junto. Mas tem outras causas também. Muitas vezes até coisas que nem estão tão relacionadas com o ouvido, com alguns padrões de cefaleia também. Então, Vitor, voltando aqui, né, como você estava definindo o zumbido. A pessoa está lá incomodada com o zumbido. Se ela pedir para outra pessoa encostar o ouvido aqui no ouvido dela, essa outra pessoa vai ouvir esse zumbido? Não vai ouvir? Como é que é isso? Na maioria das vezes, não. Na maioria, sim, coisa de 99%. Existem algumas causas de zumbido, que são os que a gente chama de zumbidos objetivos, que é aquele zumbido que a pessoa ouve e outra pessoa que está ao lado dela ouve. Aqui, logo abaixo da região do céu da boca, que é o que a gente chama de palato, logo no céu da boca, é o que a gente chama de região palatal. Existem musculaturas ali que podem se contrair espontaneamente, é o que a gente chama de mioclonia. E isso, às vezes, gera um sintoma que o paciente vai classificar como zumbido, que pode ser audível. Mas, na maioria das vezes, não. Não dá para ouvir o zumbido. O zumbido pode ter alguma relação com algum problema auditivo, problema de audição, perda auditiva, algo nesse sentido, Vitor? É uma pergunta maravilhosa, principalmente nos pacientes mais velhos. E a gente tem que ficar muito atento a isso, porque graças a Deus a nossa população está vivendo mais. Isso é uma maravilha da longevidade. A expectativa de vida do brasileiro já aumentou. A tendência da população de Fortaleza, por exemplo, para 2040 tem uma maioria de idosos, é um sinal de que a população está vivendo mais. Só que isso traz novos desafios. E um deles são as perdas auditivas relacionadas à senilidade, ao amadurecimento, que é o que a gente chama de presbiacusia. E uma das manifestações mais comuns é exatamente, além da perda de audição, da queixa de dificuldade para ouvir, que muitas vezes o paciente não percebe, quem percebe às vezes são os familiares, é o zumbido. E aí você vai fazer um exame adequado para queixa, que no caso, na maioria das vezes, ele termina fazendo uma audiometria, mas varia muito caso a caso, e a gente detecta uma perda de audição. E se for o caso de indicar aparelho auditivo, e às vezes há uma certa resistência para aparelho auditivo, você consegue melhorar a qualidade de vida daquela pessoa. É uma pessoa que consegue interagir mais, se isola menos. Isso são os que os estudos mostram. E outro ponto que eu acho muito importante nas perdas auditivas é que já tem vários estudos que associam perdas auditivas relacionadas ao amadurecimento com alguns tipos de demência, como Alzheimer. Então, se a gente coloca um aparelho auditivo bem indicado num paciente desse tipo, eu estou dando qualidade de vida para ele, eu estou fazendo uma estimulação neurológica para ele adequada, para ele poder conseguir se diminuir a chance dele evoluir com um problema desse, que é uma coisa realmente muito delicada de se tratar. E é isso, eu acho muito importante. Vitor, você comentou aí a questão da perda auditiva que vai acontecendo, né, com a idade, né? Eu vou até fugir aqui um pouquinho do tema. Com que idade, mais ou menos, que a pessoa começa a perder a audição de uma forma natural?
Conceitualmente falando, à medida que a gente vai amadurecendo, há uma tendência da audição ir caindo. Mas se a gente for pegar o conceito da Organização Mundial de Saúde, que considera o idoso aquele paciente de 60 a 65 anos de idade, já é o ideal para a gente começar a fazer uma investigação de audiometria. Então, é o que eu sugiro. Não tem necessariamente um guideline para isso, um protocolo para isso, mas é o que eu sugiro. Faz audiometria principalmente se for um paciente que tem histórico de exposição a ruído. Seja ruído porque usa muito fone de ouvido, seja ruído porque trabalha em ambiente com ruído, mesmo usando proteção de ouvido, ou os dois. A gente sabe que as gerações, desde os anos 80, com a criação do Walkman, elas já usam mais fone de ouvido. Então, tem um grau de exposição sonora muito grande. Então, assim, é importante cuidar da saúde auditiva para pegar um problema cedo. Não quer dizer que pegou o problema e já vai entrar no aparelho desde cara, mas pelo menos tem que acender um sinalzinho amarelo. Para quando não chegar no ponto, como eu vejo alguns casos, de alguns pacientes que têm um pouco mais de resistência à questão do aparelho, por uma série de questões sociais que entram nas análises pessoais, de chegar no ponto que a perda auditiva relacionada à idade ela evoluiu a um ponto que não adianta mais adaptar o aparelho. Está tão avançada que ele perdeu aquele tempo e a gente não consegue mais fazer isso. E com isso foram anos de qualidade de vida embora. Qualidade de vida que ele podia estar interagindo com a família, se isolando menos da família, porque alguns idosos, isso sim, são estudos científicos, eles tendem a se retrair um pouco mais, porque quando as pessoas têm que repetir muito as coisas para alguns idosos sentem que estão incomodando. Isso baseado em estatísticas, conversas e etc. Então, isso é qualidade de vida. E é um grande desafio que a gente tem para os próximos anos. Garantir, e é um direito, na minha opinião, desse idoso, que ele tenha qualidade de vida, que ele interaja. Então, o paciente de 60 anos de idade, hoje, em 2022, é muito diferente. Eu e o João Paulo, nós somos uns bebês praticamente, né? Mas é muito diferente da época que a gente nasceu. Então, o paciente de 60 anos, na época que a gente nasceu, era um outro conceito. Hoje, não. Uma pessoa que trabalha, que tem vida. Então, por que não dar o melhor que a gente pode para ela? Legal. A Cláudia mandou uma pergunta aqui, Vitor. Primeiro ela está falando que trabalha em home office, trabalha fazendo várias audiências e usa fone para fazer as audiências, né? E quando termina o fim do dia, né, o fim do expediente, ele está com muito zumbido. Isso é normal? Assim, nesse caso tem que se analisar algumas variáveis. Imagina o seguinte, todo mundo aqui, ou a maioria do nosso seleto público, já deve ter ido em algum momento para um show, um concerto, ou algo do tipo, e fica aquele sonzinho bem alto. No dia seguinte, que é que algumas pessoas relatam, um zumbido. Qual é o problema do som em volumes elevados? Ele causa um dano coclear. A cóclea é o local do nosso ouvido responsável pela nossa audição. Só que, na maioria das vezes, quando é uma coisa curta e rápida, tipo assim, um dia, resolve. Ah, foi só um final de semana, tudo certo. Quando é uma coisa repetida e demorada, aí pode causar um dano um pouco mais demorado. Mas o que é que eu estou querendo dizer com isso? Isso é uma coisa que impede a pessoa de trabalhar? Não. Ela basicamente tem que baixar o volume. Então, assim, quanto menor o volume, mais tempo ela pode ficar naquele estímulo. Então, muitas vezes é interessante, primeiro, colocar o volume mais baixo. Segundo, depois de uma exposição prolongada, fazer uma pausazinha, de tirar o fone de ouvido e para dar um descanso para o ouvido para poder retomar. Isso permite uma longevidade maior da audição e sempre, se for um profissional que trabalha muito com a audição, trabalhar fazendo audiometrias periódicas. Legal, legal. Surgiu aqui mais uma pergunta aqui. Ah, sim, está perguntando se o fone de ouvido, acho que até você já respondeu, Vitor, se o fone de ouvido usado por muito tempo pode causar dano à audição. Qualquer estímulo auditivo, seja ele colocado por meio de um fone de ouvido, ou, por exemplo, um músico que trabalha com
caixa de som em volume muito alto perto, é igual quando a gente está na academia fazendo musculação. Se eu estou pegando um peso, levantando, 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 uma hora aquele músculo cansa, eu tenho que dar uma pausa. Senão, eu vou ocasionar uma lesão ali por um movimento repetitivo em excesso. Então, mesma coisa o fone de ouvido. Primeiro, eu tenho que dar uma carga adequada sonora para aquele ouvido. Então, usar fone de ouvido no máximo, nem pensar. Segundo ponto, usar por muito tempo, tentar fazer pausas programadas. E eu falo não só para fone de ouvido, como para outros estímulos externos também. Então, tentar ter um certo momento de repouso acústico, vamos chamar dessa forma, para poder dar uma questão de melhoria de qualidade auditiva. E na menor queixa, procurar uma avaliação também. Legal, muito legal. E o zumbido, ele pode ter alguma relação com quadros de ansiedade, depressão, alguma operação dessa psicológica? Essa é uma excelente pergunta, João Paulo. Por que acontece? Primeiro ponto. As questões relacionadas às emoções, elas vão ser, na minha humilde opinião, elas não vão ser não, elas já são o grande desafio que nós temos na geração atual, porque ela está na raiz de todas as doenças. Eu tomo muito cuidado com as minhas palavras para dizer que uma determinada doença tem uma contribuição psicológica. Por quê? Existe um conceito muito antigo de dizer, isso aqui é só psicológico. Não, não é só psicológico. Isso envolve e está relacionado. As questões psicossomáticas, elas estão envolvidas. Isso é tanto realidade do que eu estou falando, que as taxas de ansiedade estão crescendo. As taxas de depressão estão crescendo. As taxas de suicídio estão crescendo. Então, esse é o extremo da ansiedade e da depressão. Óbvio que ninguém quer chegar nesse ponto, mas antes disso, alguns pacientes podem ter algumas condições mais exacerbadas por isso. E o zumbido é uma delas. O zumbido já tem estudos desde os anos 80 de um alemão chamado, salvo engano, alemão chamado Jaster Broff, que mostra que quando você tem uma ativação do zumbido aqui na região do ouvido, um neurônio interligado com a região do sistema límbico e do córtex pré-frontal, que são as áreas do nosso cérebro responsáveis pelas emoções, são ativadas. E ao serem ativadas, elas mandam uma resposta para a orelha interna, que é onde vai ocorrer o zumbido, a percepção do zumbido, e mandam esse zumbido aumentar de intensidade. E aí vira um ciclo vicioso de aumenta, isso aumenta, e aumenta, e aumenta. E eu tenho muito cuidado também para falar a palavra estresse, porque as pessoas acham que estresse é só como se fosse pouca coisa, a pessoa está nervosa ou ansiosa com alguma coisa. Estresse também, ele pode ser uma sobrecarga de trabalho. Quando você está muito sobrecarregado de algum trabalho, ou de alguma atividade de qualquer natureza, seja ela resolvendo questões familiares, ou questões de trabalho, perdão, você tem uma estimulação de uma glândulazinha chamada suprarrenal, ela fica acima do rim. Além dela liberar a adrenalina, que é uma substânciazinha que ajuda a aumentar a nossa frequência cardíaca, dentre outras finalidades, ela vai estimular a liberação de uma outra substância chamada cortisol, que é o hormônio do estresse. Ele é um hormônio importante para a gente precisa dele, mas em excesso ele termina mexendo com várias outras estruturas do nosso organismo e dentre elas a região da orelha, que é muito sensível na microcirculação. Então tem um estudo muito claro, já é muito documentado, tanto que em 2015 a Academia Americana de Otorrino voltou atrás, mas tanto que em 2015 chegou a propor que o único tratamento eficaz para zumbido seria a psicoterapia, o que não é verdade, tá? Quem sou eu para discordar da Academia Americana de Otorrino, mas é uma coisa que já se sabe que tem outros caminhos para se seguir. Legal. Pessoal, podem continuar mandando as perguntas, eu estou anotando todas aqui, algumas eu vou deixar para responder um pouquinho mais na frente, que é para seguir aqui o nosso script, que a gente já vai comentar sobre as perguntas que foram levantadas, tá certo? Ainda aqui nas causas, Vitor, perguntaram se cera pode causar zumbido. Pergunta interessante.
O cerume, primeiro. O cotonete, eu gosto de dizer muito para os meus alunos que eu achava que cotonete não servia para nada, mas uma aluna minha me disse que serve para tirar maquiagem. Então, beleza, já tem uma utilidade para o cotonete. Segundo ponto, serve para aplicar umas pomadinhas também, algumas feridas também, para aplicar às vezes em afta. Deve ter outras utilidades, mas limpar o ouvido não é. Ah, para limpar teclado de computador também é bom, você coloca lá nas frestazinhas, é bem útil. Mas para limpar o ouvido, não. Então, o que que acontece? Quando você coloca, olha a cilada. Quando você coloca a haste de algodão, que é o nome geral do cotonete, quando você coloca a haste de algodão, o que acontece? Você coloca, aí ele sai marronzinho. Opa, limpei meu ouvido. Aí tá a grande pegadinha. Porque ele empurrou a cera para dentro, como se fosse um pilão. Lembra o formato de um pilão, inclusive. E aí, quando ele empurrou a cera, ele sai sujo. Só que ele fez foi empurrar. E aí, a cera muitas vezes vai impactando, 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 forma uma rolha de cerume. E essa rolha pode causar baixa auditiva. Uma sensação de que a audição deu uma baixa, que é o que a gente chama tecnicamente de hipoacusia. E aí, uma das manifestações da baixa de audição é o zumbido. Então, sim, a rolha de cera pode causar, às vezes, quando a gente remove, a queixa some. E um outro ponto importante, já vi gente infeccionar ouvido por cotonete, eu imagino que na sua casuística você também tem isso. Já vi gente, pior, já vi gente perfurar tímpano por causa de cotonete. Tava lá o sujeito com cotonete dentro do ouvido, alguém bateu sem querer e pum! Perfurou a membrana timpânica e só com cirurgia foi que corrigiu. Então tem todos esses cenários. Alguns fabricantes de hastes de algodão, porque o nome de cotonete é patenteado, eles colocam em letras pequenas em alguns países dizendo assim: esse produto é contraindicado para usar no ouvido. Então, serve para muita coisa, mas para ouvido não é. Muito bom. O Roger fez uma pergunta aqui, Vitor. Um grande abraço, Roger, para você. Ele está dizendo que o ouvido saudável é ouvido sujo. Isso é verdade? Vamos definir primeiro o que é sujo e o que é cheiro, né, Vitor? É boa pergunta, Roger. Então, assim, os meus professores, eu e o João Paulo, nós tínhamos professores em comuns, eles gostavam de dizer que a gente tem que limpar o ouvido com o cotovelo. Se alguém conseguir limpar o ouvido com o cotovelo, me avisa, porque Tá liberado, pode limpar, né? Pode limpar. isso tem que ser estudado. A pessoa tem superpoderes. Mas, assim, para que que serve a cera? Para que a gente produz um negócio supostamente sujo, né? Primeiro, o cerume, ele tem uma grande função que é de nos proteger contra infecção. Então, quando eu estou tirando o cerume, eu estou tirando uma camada de proteção contra a infecção. Então, de uma certa forma, um ouvido com cerume, eu vou dar uma melhorada na frase do Roger, que foi sensacional, mas a o ouvido com cerume, ele é bom, porque ele ajuda a proteger contra a infecção. Mas a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. O ouvido com excesso de cerume, aí já não é tão bom. O que é o excesso de cerume? Quando fecha. Da mesma forma que algumas pessoas, o cabelo cresce mais rápido, outras pessoas, a unha cresce mais rápido, algumas pessoas produzem um pouco mais de cera do que as outras. E isso, por sua vez, pode causar sintomas. Então, nesse caso, essa cera é o veneno. Agora, obviamente, um ouvido sujo por pus e outras coisas, aí não. Aí é unânime que tem que realmente tratar, porque isso pode ser uma infecção. Ainda aqui nas Caldas, Vitor, surgiu uma pergunta aqui se rinite pode ter alguma relação com o zumbido. Sim, pode ter. Nós temos um canalzinho que é a chamada tuba auditiva. Ela liga, ela tem a função de ligar o ouvido com o nariz. A gente lembra muito da tuba auditiva quando a gente está subindo ou descendo da serra, quando a gente está dentro do avião que ele vai pousar ou decolar. O que é que acontece? Quando a gente está nessas duas situações, há uma mudança na pressão do ambiente que a gente está. E o ouvido ele não consegue, às vezes, se adaptar a tempo. Então, quando a gente boceja, quando a gente mastiga, a gente equaliza a pressão, a gente sente um estalinho, às vezes, dentro do ouvido. E em alguns pacientes que têm alterações inflamatórias no nariz, rinite é uma delas, mas quadros infecciosos podem estar presentes também. Covid, gripes em geral, sinusites em geral, também podem
contribuir com essa alteração e o paciente ter como uma das manifestações o zumbido. A função da tuba auditiva é, além de equalizar a pressão da orelha, especificamente da orelha média, que é uma das partes da orelha, com o meio externo, ela também tem a função de drenar a secreção. E às vezes, quando ela não está funcionando da melhor forma, ela começa a acumular secreção, e ao acumular secreção, o paciente pode ter também como uma das manifestações do zumbido. E tratando essas condições, muitas vezes a gente resolve o zumbido. É bem comum. E o próprio dano da infecção pode causar também. E com relação à alimentação, tem algum alimento aí que possa agravar ou fazer surgir o zumbido? Essa também é uma pergunta maravilhosa, porque muitas vezes se encaixa até nas condições de ordem emocional. Então, primeiro, quais são os alimentos que podem estimular mais a questão do zumbido? Cafeína. Onde tem cafeína? No café. Alguns refrigerantes, como os refrigerantes agora está me faltando o nome, mas os refrigerantes de cola. Né? Base de cola. Os refrigerantes de base de cola, exatamente. Mas não é a cola de colar as coisas, não. É cola a substância. O energético pode ter também. E aí tem uma pegadinha porque os estudos mostram que você não deve misturar energético com álcool. O que é que muitas pessoas fazem? Misturam com álcool. E algumas bebidas alcoólicas, como o vinho, por exemplo, podem também fazer uma estimulação da orelha interna e ocasionar o zumbido. Mas não é só isso. Carboidratos, como açúcar, principalmente esses açúcares mais industrializados. Além disso, gorduras, pacientes que têm problema de colesterol, essas coisas também podem ter, mas num grau menor, mas pode ter também relação com zumbido. E uma coisa muito importante, jejum prolongado. E aí eu tomo muito cuidado para falar do jejum prolongado para os pacientes, porque eu não quero entrar no mérito do jejum intermitente para perda de peso. Porque o jejum maior do que 3 horas, para zumbido e para tontura também, ele pode ser muito estimulante. Então, o que eu gosto de dizer para alguns pacientes é assim, imagina a seguinte coisa, você calça 40 e o seu esposo, sua esposa calça 38, 42. Se eu pegar o seu sapato e trocar, não vai dar certo. Por que não vai dar certo? Porque o seu pé se encaixa naquele sapato. Então, tem pessoas que o jejum intermitente funciona para perder peso, mas tem pessoas nas quais uma das manifestações vai ser o zumbido e a perda e a questão da tontura. Então, nesse paciente, ele não se adequa a esse tipo de hábito. Então, a alimentação é muito importante. E a gente sabe, aí entra a questão dos alimentos, que alguns alimentos eles reduzem a ansiedade. Então, alguns pacientes, quando estão mais ansiosos, vão para o doce, vão para o chocolate, vão para a cafeína, porque isso reduz. Mas olha a pegadinha, isso pode piorar o zumbido e pode piorar a tontura, muitas vezes, e ser uma causa. Então, já uma coisa de tratamento que eu digo que pode funcionar para. Eu acho difícil não funcionar para ninguém. Não vou dizer que vai curar, mas uma camadinha de uma grande parede de tijolos. Bons hábitos. Alimentação saudável, atividade física, tudo isso é muito importante. Vitor, você falou a questão do jejum prolongado, né? Então vamos lá. A pessoa que chega para você, você vai conversar com ela, a pessoa tem zumbido. O que é que você orienta assim, em termos de tempo? Olha, não passa tantas horas sem se alimentar que já é prejudicial. Aqui você entra num ponto muito importante que eu converso muito com os pacientes a esse respeito. Jejum prolongado não é só comer a cada 3 horas, o número é 3 horas. Mas pensa comigo. Imagina que o paciente acorda 5 da manhã, é um perfil muito comum que eu tenho de pacientes que acordam cedo, tem afazeres, como preparar a refeição dos filhos, deixar os filhos na escola, resolver 1.000 outras atividades. Ele acorda 5 da manhã e às vezes ele vai tomar o café da manhã dele, fazer o de jejum dele às 8 da manhã. Então vamos lá. 5, né? 6, 7, 8. 3 horinhas sem comer.
Se ele tiver dormido 8 horas, já passa a ser 11 horas de jejum. Ah, então quer dizer que é para acordar à noite para comer? Não. Ninguém vai pedir isso, pelo amor de Deus. O sono é muito importante. Sono, Ave Maria. Você sabe disso melhor do que eu. Então, um sono fisiológico, um sono normal, ele diminui o estresse, ele diminui o risco cardiovascular, ele diminui outras coisas. Então, não ter o cara de pau de pedir para ninguém para acordar de noite para comer. Mas acordou, tem uma previsão de ficar muito tempo sem se alimentar, como uma fruta, como alguma coisa, uma barra de cereal, que seja, alguma coisa que esteja dentro da sua dieta adequada, para depois fazer uma refeição normal. Não, e por isso que também, fora isso, não é interessante ficar mais do que 3 horas sem se alimentar, porque isso é muito estimulante para a microcirculação da orelha interna. Tem alguma situação que o zumbido pode significar uma doença mais séria, mais grave, Vitor? Sim, por isso que, frente a um sintoma de zumbido, é muito importante passar por uma avaliação médica, por alguém que possa caracterizar esse seu zumbido, saber o tipo que ele está apresentando, saber os sintomas associados, se tem tontura associada, se tem perda auditiva associada, se tem sensação de ouvido tampado associado, se tem quaisquer outros sintomas, dor. É importante num primeiro momento. No segundo momento, fazer o exame físico. Será que esse paciente, por exemplo, não tem uma infecção crônica no ouvido? Esse paciente não está numa infecção agora atual no ouvido? Será que esse paciente não vai precisar, por exemplo, fazer um exame de audiometria, fazer um outro exame mais aprofundado, a depender da causa? E aí entram várias possibilidades. Pode ser zumbido puro, simplesmente por um dano coclear na parte da audição. Pode ser uma questão de alteração nas ATMs, nas articulações temporomandibulares, caracterizando uma DTM, que é uma disfunção temporomandibular. Pode ser, por exemplo, uma condição na qual nós temos um líquido dentro da nossa orelha, que ele aumenta de pressão, que é a chamada hidrópsia endolinfática, também chamada de síndrome de Meniere, que não é porque não é uma doença, entre aspas, grave, que não influi na qualidade de vida do paciente, que também merece atenção. E várias possibilidades. Tem tumores, tem lesões vasculares, mas graças a Deus, para também não gerar pânico desnecessário em ninguém, são a minoria dos casos. Mas é importante se avaliar, porque não é porque não é uma doença grave muitas vezes, que não atrapalha a qualidade de vida das pessoas. E algumas pessoas tendem a achar que aquele sintoma, isso aqui é besteira, ou pessoas de fora, isso aí é besteira, convive com isso, que isso não tem que ser abordado. Se está atrapalhando a qualidade de vida, algum caminho tem que ser pensado, alguma estratégia tem que ser pensada para se conviver melhor com aquilo, ou mesmo se tratar da melhor forma possível. Muito bem. Vamos aqui de pergunta aqui do nosso público. O zumbido seria um problema do ouvido ou da cabeça? Boa pergunta. Então, assim, é uma pergunta que envolve algumas possibilidades. O zumbido eu digo que é dos dois. Óbvio que vão ter zumbidos de ação mais central, ou seja, de sistema nervoso central, encéfalo, cérebro e afins, mas é aquele ponto que a gente comentou no começo. O zumbido ele pode ter uma ativação aqui na orelha interna e ativar a área das emoções. O sistema límbico, córtex pré-frontal, e com isso as emoções influenciarem no zumbido. Ah, mas emoção, vou falar com algumas palavras que eu já ouvi, eu não acho que é isso. Ah, quer dizer que fulano anda nervosinho demais e ele está com zumbido por causa disso. Tem que se acalmar. Primeiro, a ansiedade é uma coisa muito forte nos tempos atuais. E segundo, estar sobrecarregado de atividades também é estresse. Então, sim, pode ter essa interação tanto entre sistema nervoso central como com a orelha interna e com estruturas vizinhas. E aí entra tudo aquilo que a gente falou, né? Pode entrar a tuba auditiva, pode entrar a região do palato, pode entrar a região das ATMs. Alguns tipos de dor de cabeça pode pulsar com zumbido também e por aí vai.
E o zumbido teria alguma relação com labirintite, Vitor? Perfeito, João Paulo. Essa é uma pergunta muito comum. Então, primeiro, eu tomo muito cuidado com a questão da labirintite, porque existe um conceito de que toda tontura ela é labirintite. E, na verdade, não. Ela pode ser uma labirintite. Quantas labirintites eu vi na minha vida? Eu acho que se eu vi muita, eu vi uma. Porque conceitualmente, labirintite falando, alguém deve estar pensando, ai, mas eu tenho labirintite. Calma. A pessoa pode ter uma doença no labirinto. Porque conceitualmente, labirintite, ela é uma infecção no labirinto. E a infecção no labirinto, muitas vezes a gente tem que internar o paciente para fazer antibiótico na veia. E com o surgimento dos antibióticos, que já tem, se duvidar, bem mais de 100 anos, isso é uma coisa que não acontece mais com tanta frequência. Então, eu gosto de dar o nome correto para as coisas porque o paciente consegue ter uma noção. Ah, quer dizer que o meu zumbido ele é metabólico. Minha tontura ela é metabólica. Se eu trabalhar a alimentação vai melhorar? Sim. Então a pessoa sabe, tem um entendimento maior daquela condição. Quer dizer que a minha tontura ela é causada por uma otite, que é uma infecção. Sim, tem que tratar a infecção. Quer dizer que a minha tontura é causada por uma síndrome de Meniere, que é aquela pressão do líquido. E eu tenho que usar estratégias medicamentosas e ou medicamentosas para reduzir essa pressão? Sim, esse é outro caminho. Então, essa é uma pergunta maravilhosa, porque eu e você, eu sei que a gente ouve isso todo dia no consultório. Então, a gente explica, mas os estudos das tonturas, eles são muito novos. Então, óbvio, o leigo ele não tem a obrigação de saber que a tontura dele não é uma labirintite. Isso é um papel nosso de explicar. E eu acho que essas lives que você está organizando, elas têm um papel maravilhoso, fundamental, para poder dar realmente esse esclarecimento e entender que a tontura ela vai muito além da labirintite. E o zumbido também. É muito comum essa associação, né? Tontura é labirintite, né? E, Sim. enfim, não é bem assim. Bom, e linhas gerais, Vitor, assim, você já deixou bem claro aqui que primeiro você tem que descobrir a causa do zumbido para então você partir para um tratamento específico, né? Aqui na ideia não é a gente falar sobre medicamento X, Y ou Z para zumbido, mas em linhas gerais, o que é que a pessoa que tem zumbido pode fazer para aliviar, assim, se como se fosse um tratamento geral ou hábitos que ela pudesse fazer para melhorar o zumbido. Ou seja, a gente já falou aqui da alimentação, né? Para se alimentar a cada 3 horas, mas tem outras coisas que ela possa fazer? Antes de tudo, o primeiro ponto fundamental, o essencial, é passar por uma avaliação médica. Porque a gente sabe que a questão da automedicação, ou mesmo do autotratamento, ela muitas vezes ela pode adiar certas investigações e certas condutas que podem melhorar aquela qualidade de vida do paciente. Então, primeiro, o zumbido é persistente, está durando mais do que deveria, ou está muito repetido, ou foi muito intenso, ou causou um incômodo muito grande, passe por uma avaliação. Porque o colega médico que for lhe avaliar, ele vai poder detalhar a sua queixa, perguntar sintomas associados, fazer um exame do seu ouvido, avaliar, pedir, caso necessário, pedir o exame ou não, e a partir daí estabelecer uma conduta. Normalmente, como condutas complementares, a gente adota algumas estratégias. Primeiro, estratégias para reduzir a ansiedade. Ah, então você está dizendo, vou bater muito nessa tecla. Ah, então você está dizendo que o meu zumbido é só, como se fosse pouca coisa, ansiedade? Não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que o zumbido ele se alimenta de ansiedade. Quanto mais ansioso você ficar, mais forte muitas vezes o zumbido vai ficar. Aí algumas pessoas podem dizer, é porque não é com você. Quando a gente diz isso, a gente não nega, a gente não deixa de reconhecer que aquilo causa um incômodo na qualidade de vida. Alguns pacientes não dormem direito por causa do zumbido.
Então, isso é importante. Então, mas estratégias para trabalhar a ansiedade, elas são fundamentais. Aí é muito de cada um, mas diminuir o estresse, diminuir a sobrecarga de trabalho, diminuir, fazer psicoterapia. Eu acho, para mim, eu sou da opinião de que todo ser humano vivo no planeta Terra deveria fazer psicoterapia. Porque, além de ajudar no zumbido, evita incêndios maiores. Então, isso é importante. Várias doenças são psicossomáticas, elas muitas vezes não são causadas por condições de ansiedade, depressão e afins, mas elas são um gatilho. Analogia que eu sempre faço: se eu jogar um palito de fósforo no chão e não tiver nada no chão, ele não pega fogo, mas se eu jogar um palito de fósforo no chão com gasolina, pega fogo. Então, às vezes o paciente tem uma tendência para ter um determinado problema e veio só aquele gatilho de ansiedade que faltava. Ele vai achar, isso aqui é só ansiedade. Não, foi um gatilho. Foi só aquilo que faltava para estourar aquele problema. E estourou. Então, estratégias para manejar a ansiedade. Beleza. Quer dizer que é só fazer terapia, ter lazer? Não, atividade física. Atividade física libera endorfina. Atividade física, ela, ao liberar endorfina, ela reduz o estresse, ela melhora outras condições. Lembra que eu falei que o metabolismo dos açúcares pode influenciar no zumbido? Pode influenciar no zumbido. Se eu melhoro a minha glicemia, que é o nível de açúcar no sangue, eu estou melhorando o zumbido de uma forma indireta. Então, é mais um tijolinho. Então, eu tenho vários tijolos nessa parede que eu tenho que tratar. Um carro para funcionar precisa de gasolina, freio, direção, etc. Eu tenho que tratar tudo isso. Esse é outro ponto. Então, a atividade física, obviamente supervisionada, bem adequada, é fundamental. Uma outra coisa que alguns pacientes referem é que o zumbido ele piora em ambiente silencioso. Então vamos imaginar o nosso dia a dia. Eu estou na rua, aí na rua tem som de carro, gente falando. Se eu estiver no consultório ou no escritório, em qualquer lugar, tem o barulho do ar-condicionado, tem o barulho externo. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho competição por barulho. E ao ter competição por barulho, eu tenho o ouvido ocupado. À noite, em teoria, eu só tenho eu e eu. Não é teoricamente, dependendo de onde a pessoa estiver, não tem muito barulho. Então não tem competição. O zumbido ganha força. Aí a pessoa pensa, nossa, o zumbido fica muito mais grave à noite. O que é que está acontecendo? Algumas pessoas chegam a ficar bastante ansiosas. Compreensível. Muitas vezes ela não conhece aquele assunto e vai gerar um estímulo frente ao desconhecido. Então, em alguns pacientes, eu sugiro algo que é uma siglazinha do inglês, que é TRT, Tinnitus Rehabilitation Training. A gente coloca um som neutro. O que é um som neutro? Normalmente é som de natureza. Exemplo, chuva. Chuva é sempre aquele barulho. Chuva, 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 aquele barulhinho de água caindo e tal, um barulho de cachoeira, um barulho de onda do mar. Mas eu adoro música clássica. Vou colocar aqui Vivaldi, vou colocar música barroca, que estimula as ondas alfa, etc, etc. Não é bom. Não para o zumbido, tá? Não tô dizendo que a música não é boa, não. Pelo amor de Deus, para entrar nesse mérito. Mas na música clássica, tem horas que eu tenho um instrumento de sopro, tem horas que eu tenho um instrumento de teclado, tem horas que eu tenho um instrumento de corda, tem horas que eu tenho um instrumento de percussão, tem horas que o volume sobe, desce, um ou outro ganha força, então não é aquele som mais constante. Então, quando isso acontece, eu sugiro que o paciente evite esse tipo de música porque não tem aquela mesma constância. Tem alguns pacientes meus que gostam assim, eu gosto de deixar a televisão chiando. Ok, funciona com ela. Então, tá tudo certo. Então, algumas pessoas gostam de colocar um ruído de fundo. E alguns aparelhos auditivos, eles geram o que a gente chama de ruído mascarante, white noise. Um ruído neutro, um ruído branco, como eles chamam também. Que é um ruído que compete com o zumbido e o paciente tem uma percepção maior. O aparelho vai funcionar para todo mundo? Não vai funcionar para todo mundo. É igual ao sapato. Se eu pegar um sapato 38 e pôr no pé 42 e vice-versa, não vai funcionar. Por isso que tem que ser avaliado. Legal, muito legal. Como uma mensagem final, Vitor, zumbido tem cura? Zumbido pode ter cura muitas vezes e pode ter controle, que é o mais importante.
E eu nunca gosto de tirar a esperança dos meus pacientes ou de qualquer pessoa para nada. Eu acho que você tem que ir em todos os caminhos possíveis. Vai ter aquele paciente que não vai precisar de exame nenhum. Pronto, a causa do seu zumbido é essa. Tá aqui, vamos fazer um tratamento, tá tudo certo, como por exemplo no otite ou uma rolha de cera. Mas vai ter paciente que eu vou ter que fazer uma audiometria. Olha, tá aqui, seu zumbido é causado por essa perda de audição, eu tenho que entrar com um aparelho aqui. Beleza. Vai ter aquele paciente que a audiometria não vai servir, eu vou ter que pedir um outro exame. Beleza. E vai ter aquele que eu vou ter que pedir outro, e outro, e outro, e outro, até chegar numa causa. Então, assim, primeiro ponto que a gente tem que ter é o entendimento de causa, o que está acontecendo. E o segundo ponto é quais são as opções de tratamento. Mas, sinceramente, desistir eu não considero uma opção. Eu acho que tem que ir até onde der. Vai, investiga, tenta um caminho, tenta outro e por aí vai. Enquanto isso, criam-se estratégias de convívio com o zumbi, porque o principal ponto, que é o que eu acho fundamental, não é curar o zumbi. É importante, eu não vou negar isso, óbvio. Mas é não atrapalhar a qualidade de vida daquela pessoa. Ela conseguir ter um tempo com a sua família adequado, um tempo no seu trabalho adequado, um tempo fazendo todas as coisas que são necessárias para o dia a dia dela sem interferir na qualidade das suas funções. Excelente, Vitor, excelente. Bom, se aparecer mais alguma dúvida, a gente podem encaminhar ou então para o perfil aqui da clínica, que a gente vai tentar responder todas. Eu agradeço a todos que participaram aqui desse momento com o Dr. Vitor Gondim. A live vai ficar gravada no Instagram, no nosso perfil do YouTube. Daqui a alguns dias já vai subir também para os podcasts do Spotify. Então também vai estar disponível lá para quem quiser revisar ou encaminhar para alguém. Tá? Vou pedir para que vocês sigam o perfil da Clínica Otorrinos, @Clínica Otorrinos, e também o perfil do Vitor. Qual o seu perfil, Vitor? É Dr. Vic Gondim. VIC Gondim. G-O-N de navio, D de dado, I de igreja, M de Maria. Muito bem. @Dr. Vic Gondim. É DR Vic Gondim, exatamente. Perfeito. Bom, daqui 15 dias a gente vai estar novamente com outra live, então fique à vontade para sugerir o tema, nas caixinhas de texto, fique à vontade de mandar. Vitor, muito obrigado pela sua presença, como sempre, é uma aula, né? Você explica muito bem, conversa muito bem, por isso mesmo você tem uma vocação aí inata aí para ser professor. Muito obrigado, Vitor. Obrigado, eu que agradeço o convite, os elogios. Só reforça a necessidade de eu estar sempre atualizado, estudar mais, porque é isso. Zumbido é um desafio, a gente não nega isso, tá? Mas estamos juntos. E mais uma vez, muito Obrigado. obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com todos vocês. Valeu, obrigado, gente. Obrigado, Vitor. Até a próxima. Tudo de bom, Tchau. pessoal.